Senhor, meus irmãos. Estamos felizes por estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. No nosso trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo, revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então, mais um ataque, mais uma sutileza do inimigo contra Deus, contra a sua obra, contra o seu povo. Estaremos falando hoje sobre, talvez até seja um tema inédito para muitos, pois não ouvimos muito falar sobre essa sutileza, sobre essa espiritualidade que está sendo disseminada nessa nossa era, ou seja, cada dia a gente vê essas influências abrangendo mais a espiritualidade do ser humano. Esse tema, outrora a gente tratava com o termo nova era, da religião da nova era. Podemos relacionar, tal como o marxismo cultural abrange a política, a cultura, a educação. Essa espiritualidade holística, ela vai então também influenciar agora na religião. Embora a gente vai ver aqui na lição que nesse pensamento, essa cosmovisão abrange desde a ciência até a administração de empresas, saúde, então ela tem seus tentáculos alcançados em inúmeras áreas. Mas no ponto de vista da religião é que estaremos nos atendo hoje nessa lição. É um termo difícil, meio complicado até para os professores ensinarem, pois trata-se de algo que para muitos é inédito, então, ou não conhecia talvez por outro nome. Aqueles irmãos que desejarem, os slides que estaremos utilizando, há no YouTube, na descrição do vídeo, o link para download do PDF PowerPoint. Os irmãos podem usar livremente, gratuitamente. Só pedimos que os irmãos possam compartilhar, se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, e comentar para cooperar, para contribuir com esse aprendizado. O texto da nossa lição diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. João 14,6. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então nós veremos durante a lição que as pessoas têm o desejo de buscar o sagrado, Deus, mas as religiões que os homens criam são de suas próprias mentes, são baseadas em suas próprias filosofias, contrapondo uma religião que é revelada através da palavra de Deus. Deus se revela a Ele como Deus, com todo o seu relacionamento para conosco, a nossa condição de pecador, de condenados à morte, e uma solução, uma solução amorosa, graciosa, que foi Jesus Cristo tomar o nosso lugar, morrendo ali na cruz para nos dar salvação. Isso que nós temos é através de uma religião revelada. Deus usou um homem, Abraão, e por meio dele, como a profecia dizia, todas as famílias da terra seriam benditas. E através dele vai se desenvolvendo o plano de Deus, a sua revelação progressiva, até chegar a Jesus. Então, o Senhor falou de várias maneiras no passado, e hoje ele fala através do seu Filho, Jesus. Essa revelação está nas nossas mãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então não é algo criado pelos homens, como veremos aqui. Todas as outras práticas, todos os outros pensamentos e filosofias que os homens buscam para não crer na verdade, e na verdade absoluta, que é Jesus. Leitura bíblica se encontra em João 14, do versículo 4 ao 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Então, estaremos extraindo do estoque da nossa lição os seguintes objetivos: conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, expor o fundamento da espiritualidade holística,
e mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. A introdução diz: nessa lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentado em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de preeminentes líderes mundiais. Está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar dessa, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra, e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. Portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então, o diabo, com a sua astúcia, vem enganar, vem trazer esse modismo, essa forma, essa filosofia, essa cosmovisão que faz com que as pessoas percam o foco, esqueçam Jesus e busquem uma forma de se salvarem sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação e sem o sangue de Cristo na cruz. Então, sem essas coisas, como poderemos se salvar? Então, eles resgatam, como veremos aqui, filosofias antigas e fazem essa mistura. Então, por isso que estudávamos antigamente como o termo Nova Era, que é uma religião que tudo pode, tudo é permitido, todas as religiões são aceitas, pode fazer parte dela, e veremos que outras características são que não há uma verdade absoluta, todas são verdade, então todos os caminhos levam a Deus. Essa mentira nós já conhecemos há muito tempo. O inimigo desde o Éden já tentava enganar Eva. Também há uma característica dessas religiões é de que as pessoas elas podem se tornar Deus, porque Deus é tudo. Então Deus é uma pedra, Deus é uma planta, uma árvore, Deus é a Mãe Terra, como a gente está vendo aqui na introdução. Então o objetivo do homem é se unir a essa essência. Isso a gente vê na cultura, nos filmes, e na educação, e inclusive o comentário da lição vai citar aqui um autor que é um físico. Então ele migra toda essa filosofia para a ciência também, dizendo que todo pensamento antigo, científico está obsoleto, todo cartesianismo, toda a forma da ciência abordar as coisas está obsoleto. Então ele quer trazer algo que parte de uma filosofia, de uma mística, a ponto de tentar buscar o holismo, que é estudo sistêmico de todas as coisas, tudo está interligado. E por isso, então, todos podem se tornar Deus. Das religiões citaremos, alcançar o nirvana, o momento que só se purificou tanto que faz parte do cosmos. Então esse pensamento é sutil, ele começa lá nas revoluções dos anos 60, nos movimentos contra a cultura. Isso, escatologicamente, a gente sabe que é a religião do final, a religião do anticristo, a religião que vai buscar abraçar todos, o chamado ecumenismo, secretismo. Então a gente já conhece vários termos que estão associados a isso, e veremos que, embora pareça inédito agora, é algo que já foi revisitado com outras nomenclaturas, porém a gente vai ver que isso vai se aflorar cada vez mais, isso vai ser realmente a religião, a nova religião. Então a gente percebe que o diabo é sagaz e já está preparando o pano de fundo para o período do anticristo, do falso profeta. Então, no finalzinho aqui da introdução, lembro, em lugar dessa erguer-se o altar à Mãe Natureza, a Mãe Terra e todas as forças fluídicas. Esse termozinho está aqui na nossa lição, no vocabulário fluídico, quer dizer impalpável, intangível. Então, todas as energias do cosmos, como eles pregam, como dizem assim. Primeiro tópico, o fenômeno religioso. Então, vamos partir dessa necessidade do homem de buscar o sagrado. Porém, sem a revelação da verdade, eles buscam deuses falsos, como a gente vê ali no pano de fundo, alguma cerimônia de adoração a algum ídolo, um Moloque e outros, durante toda a história. Primeiro, sobre o tópico, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todo homem tem esse vazio, né? Essa necessidade de Deus. Ainda que ele se diz ateu, ele está sofrendo ali porque ele não preencheu ainda esse espaço, né, que tem na sua alma, essa necessidade de conhecer a Deus. Nosso Senhor viu o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. É inata, a gente já nasce com ela. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento dos religiosos dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebemos que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, religião é o quê? Vem do latim religare, quer dizer uma religação com Deus. Então, todas as religiões estão querendo isso, mas, em vez de buscar a verdade, criam-se pensamentos, filosofias, deuses, e a própria Bíblia vai nos mostrar isso, que deixa a glória de Deus, do Criador, para adorar a criatura. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Salmo 42:1, como o servo brama das correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então o inimigo, sabendo disso, ele vai lançar engodos, enganos, enquanto as pessoas não descobrem a verdade, pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles é lançado, o inimigo então sutilmente lança esse tropeço, e nesse arcabouço de religiões que há no mundo, a gente percebe então caminhos distintos que buscam levar o homem ao sagrado, porém de forma incorreta, de forma errada, porque são religiões criadas pela mente do humano. São caminhos formados pelo pensamento humano. Deus e os deuses, segundo o subtópico. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. 1 Tessalonicenses 1:9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo elogiando ali os Tessalonicenses, porque eles deixaram os ídolos e foram servir ao Deus vivo e verdadeiro, Deus que está revelado na palavra de Deus. E durante toda a história, Deus separa um povo com esse propósito, Israel. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, enquanto os Tessalonicenses tiveram essa revelação especial de Deus e abandonaram a idolatria, Paulo vê essa condição dos atenienses, cheio de ídolos, cheio de deuses. Então ele aproveita a ocasião, vendo aquele altar ao Deus desconhecido, e começa a anunciar o Deus que eles realmente precisavam conhecer. É justamente nessa carne espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. O segundo tópico é a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal, Aserá como deuses principais, no antigo Egito, com seus muitos deuses, na Babilônia, que adorava Merodach. Então a lista é extensa dessas nações, desses povos. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Então, desde o princípio, começa a adorar o sol, a lua, e daqui a pouco cria-se então representações para esses fenômenos naturais, e cria-se deuses e mitologias explicando a origem das coisas através dessas mitologias. Então, em cada povo a gente vê e vemos características semelhantes entre cada ídolo que era adorado ali. Romanos 1:22-23 diz, na nova versão transformadora: dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis.
Então a gente vai ver que essa filosofia, essa religiosidade que estão resgatando, né, que há muitos anos já vem esse movimento, né, vai buscar em religiões que também têm essa mesma origem, né, esse mesmo desejo de adorar o sagrado, porém, né, por exemplo, o hinduísmo, como a gente vai ver que também influencia esse movimento, essa religiosidade atual, ele tem cerca de 300 milhões de deuses. Lá na Índia, por exemplo, a gente vê que o macaco é adorado, a vaca, então o rato. Então a gente percebe que eles trocam a grandeza do Deus imortal, que agora se revela, né? Falou de várias maneiras durante toda a criação, durante toda a história da humanidade, né? Falou para os profetas, falou, e por último agora ele fala para o seu filho. Então nós temos essa palavra revelada, louvado seja o Senhor, a Escritura Sagrada, que nos mostra toda a revelação de Deus, né? E Deus se revelou de forma poderosa durante toda a história. Vamos falar agora sobre o misticismo oriental, segundo subtópico. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural, né? Então a gente vê que está lá nas academias, está lá na ciência hoje, né? Então é interessante, né, que a ciência que tentou se contrapor de toda forma a Deus, a revelação da palavra de Deus, né, porque a gente vê, por exemplo, quando a ciência influencia também a teologia, e vemos então o surgimento do relativismo, da teologia liberal, então percebe-se que eles tentavam tirar, desmistificar o Novo Testamento, tirar os milagres, tirar, né, tudo aquilo que era sobrenatural. Então sempre a religião era inimiga da ciência. Hoje, né, conforme o comentário de eleição, ele cita aqui um autor que é um dos que tem influenciado muito nessa área, inclusive na área acadêmica da ciência, né? Então, o Fritjof Capra, né? Então, o autor comentário de eleição, ele vai citar aqui várias obras que fazem então esse diálogo entre esse misticismo oriental e a ciência, né? Então a gente vê toda a influência desse autor, né, na nossa era, em relação, né, à educação, né, à formação pedagógica, então a questão dessa visão holística, quer dizer, visão do todo, ou seja, faz tudo parte do sistema, está tudo interligado. E vai perpassar, do ponto de vista espiritual, essa questão das práticas que buscam fazer com que o homem se integre à natureza, ou faça parte, ou adore, como a gente viu na introdução, né, ressaltar a mãe natureza, ou seja, deixa de adorar o Criador imortal para adorar a criatura. E então esse movimento, ele não só atinge a religião, mas está atingindo todas as áreas, inclusive a cultura, né? A gente vê filmes como Avatar, né, que demonstra toda essa condição da pessoa chegar, né, a transcender e se interligar ali à natureza. Vemos outros filmes, né, da Disney, então há inúmeros meios de propagar, né, esse pensamento. Devemos ter cuidado então, porque essa sutileza pode já ter atingido até alguns pastores, né, que pastores já que não acreditam na verdade absoluta, já tentam explicar Deus conforme a teologia negativa, ou seja, o que Deus não é. Então, mas a Bíblia diz que o eu sou se revela, dizendo todas as suas características, então ele se apresenta e se revela a nós. Então, as pessoas querem desfazer, né, dessa condição de que há uma verdade. A gente vai ver aqui que todas essas concepções, então, vão tentar, né, desconstruir todos os valores, desconstruir, né, todas as nossas bases. Não está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucessos, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller, e até mesmo nos currículos escolares, né? A gente vê hoje meditação, yoga, cristais, né, acupuntura, tudo isso faz parte desse movimento que vem embalado como algo que vai melhorar o bem-estar, né? A gente vê também programas sobre bem-estar, sobre saúde, que vem impregnado com essa cultura, com essa religiosidade. Embora venha a aparecer que estão simplesmente tratando da saúde, mas existe toda, né, a invocação por trás, todos os mantras, né, toda aquela meditação que busca a pessoa tentar então alcançar um equilíbrio, uma paz, uma salvação, sem necessidade de Deus, sem necessidade de perdão, sem necessidade, né, do Senhor Jesus. Na verdade, o holismo ou a espiritualidade holística, ou ainda
visão sistêmica da vida nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas, né? Redivivas quer dizer ressuscitadas, né? Ou eles pegaram aquilo que já tinha sido deixado no passado e trazem de novo com nova roupagem e vem então adotar, né, toda aquela filosofia nessa nova religião dessa época. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro, querendo enganar os incautos. Romanos 16:18 diz: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Não há dúvidas que são ensinos de demônio, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônio, né? Então, eles criam essa sutileza, dizendo, não, aqui não é uma religião, mas a gente aceita todas as religiões, todos os pensamentos se completam, e no fim aquela velha mentira, todos os caminhos levam a Deus, né? E também a mentira que Satanás pregou ali a Eva, dizendo, né, que se ela comesse daquele fruto, ela seria semelhante a Deus. Então, nessa religiosidade holística, o homem tem essa condição de chegar-se a ser um Deus, né? Ele faz parte da divindade, ele, né, Deus está em tudo e tudo é Deus, conforme o hinduísmo prega, né? Então a gente vê que o taoísmo também vê que eles pregam a questão da natureza, né? Então desse holismo, que é a necessidade do homem se integrar e adorar, né, a mãe natureza como se fosse uma deusa. E todas essas, né, religiões orientais vão tratar também a questão que a salvação não é mediante um salvador, mas sim a própria pessoa, ela vai se purificando, daqui a pouco vai reencarnando e vai, né, a cada dia, a cada reencarnação se tornando perfeita até chegar no auge, né, no nirvana. Então a gente vê tudo isso está impregnado na cultura e na religiosidade dessa religião atual. O fundamento da espiritualidade holística. A gente vê que todas essas sutilezas, essas filosofias vão desbocar em postulados, né, que negam o cristianismo, que vão ao contrário, vão na contramão do cristianismo. Primeiro, para eles então não há um Deus pessoal, né? Vai ver que embora o budismo, não haja Deus, né, eles adoram a estátua de Buda, no hinduísmo já são mais de 300 milhões de deuses, né? Para eles o Deus de sua religião não tem tanta importância, né? Então é apenas só uma figura ali, alguém que chegou a um patamar, então para eles não tem importância, eles não têm um Deus, então não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, né? Então se tudo é Deus, todos podem se tornar Deus. Tudo no mundo estaria interligado, assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. O que é o panteísmo? É exatamente isso. Dizer que a árvore é Deus, a pedra é Deus, tudo é Deus. Deus está em tudo, né? A gente sabe que Deus é o Criador de tudo. Glórias a Deus. Ele é onipresente, ele está presente em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não é a árvore, ele não é a pedra, ele não é o ser humano. Embora fomos criados a sua imagem e semelhança, nós decaímos, nós pecamos, né? Nós nos corrompemos. Mas ele, para sua misericórdia, né, não foi para o nosso mérito, não é o nosso esforço que faz com que nós cheguemos a ele, mas ele que veio até nós e nos salvou. Glórias a Deus. Nossa parte é só crer, só aceitar o presente, o dom gratuito. Então, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Então, tudo que está na Bíblia para eles é descartado. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. Então eles olham para Jesus e dizem, não, Jesus é um espírito elevado, alguém que realmente chegou, né, nesse patamar que todo homem tem que fazer, tem que buscar por si próprio se tornar. Uma velha heresia, como um novo formato, como uma nova roupagem. Colossenses 2,8 diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Então tudo isso inventado pelos homens. A gente viu que o homem tem a necessidade de ser sagrado e desde o princípio, né? Desde as sociedades primitivas, a busca de um Deus e então esculpia os seus deuses e adorava.
Da mesma maneira, né, essas filosofias se utilizam, são religiões criadas pelos homens. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Segundo o subtópico, não há uma verdade factual, né, uma verdade absoluta. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Então, tudo é verdade, eles aceitam tudo, pode tudo ser agregado, né, porque, mais uma vez cito, né, para eles, todos os caminhos vão levar ao sagrado, a essa divindade, ou esse estado elevado que eles buscam. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Então, pode ser a verdade do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, qualquer verdade. Né? Então, essa mistura, esse sincretismo aí, né, a gente vê também aí algo que se assemelha ao ecumenismo, né? Essa busca de querer unir tudo, né, e criar pontes, né? É um termo que está em moda, né? Temos que criar pontes. Mas a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14,6, conhecereis a verdade, João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então a gente vê que essa cosmovisão já tem alcançado todas as áreas, como já falamos, né? Cultura, né? Meio empresarial, saúde, educação e até a gente vê nas ciências, né? Um físico, né? Ele encabeça nessa com seus livros, né? com seus ensinos, encabeça esse movimento, né? Ele é um dos principais pilares nessa época. Nosso quarto tópico vai falar então a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro subtópico, o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal, esquece o problema central do homem, o pecado. Então, para eles, as pessoas vão alcançar essa elevação por si só, através das reencarnações, todas essas mentiras que o diabo conta. Se esquece que o problema central do homem é o pecado. O pecado é que gera a morte. Então, a partir de Jesus, nós temos uma solução para esse problema. Mas da forma como eles querem viver, querem descartar a Bíblia, querem descartar Deus e Jesus, eles continuam no seu mal, no seu problema. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, Hebreus 13:13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o pecado que os condena à morte também os cega os olhos. Eles estão com o coração endurecido e preferem, né, qualquer caminho menos Jesus. É por intermédio do engano, do pecado, da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Né? Então, portas largas, né? Onde pode passar de qualquer jeito, são as preferidas. Segundo subtópico, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Então, a Bíblia nos revela isso. Ela revela o problema do homem, né? Que é o pecado, e revela uma solução, que é a figura do Salvador que nós temos. Então foi mostrado não Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado. Então, para eles, não há céu, não há inferno, né? Há essa elevação que todos vão terminar num espírito só, numa unidade, num holismo, né? Ou seja, no integral. Então, eles acreditam que tudo combina para uma só condição espiritual, que é essa elevação ou, né, essa integração do homem com a natureza, sendo Deus e tudo mais. Então eles descartam Jesus, descartam a necessidade do Salvador, descartam então, né, que há sim céu
e há inferno se nós continuarmos no erro, morrermos no nosso pecado. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Eles fogem então desta realidade, se iludindo com filosofias vãs e sutilezas dos homens, como nós já lemos. 1 Timóteo 4,10 diz: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E ainda ao entrar em contato com os espíritos enganadores, 1 Coríntios 10:20, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Então diz lá em 1 Coríntios: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Um engano que será fatal, se não vier ao arrependimento pela fé. Atos 2:38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não se arrepender, não tem esse acesso à salvação, que é pela graça. Não é nosso mérito, não é nós que vamos nos elevar a esse ponto. Jesus que veio até nós, Ele nos escolheu, nos salvou, nos amou primeiro. Glórias a Deus. Então devemos nos arrepender para, pela fé, recebermos a graça que provém do nosso Deus maravilhoso Salvador. Concluindo, vimos que a nova espiritualidade, a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Então o final dela é isso: tudo é Deus e Deus é tudo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Então, na próxima lição estaremos na última lição do trimestre, que é resistindo às sutilezas de Satanás. Já a lição do próximo trimestre que estaremos estudando fala sobre o livro de Ezequiel. Então, fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Bendito o nome do Senhor. Já estamos ansiosos também para estudar essa lição com os amados. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te bendizemos por esse momento, pedindo a tua graça, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos dá discernimento, Pai. Nos guarda, Pai, de estarmos também, Pai, de alguma forma envolvidos com essa sutileza, Pai, com essa religiosidade dessa época, Pai, que nós vemos que tudo isso está se preparando para o fim, mas que nós possamos estar firmes na rocha, na verdade, libertos, por termos conhecido a verdade que é Jesus Cristo, conhecido o Deus verdadeiro, Deus imortal, e não damos a tua glória que te pertence a outra. Deus poderoso e santo, guarda a tua igreja, abençoa a escola dominical, todos aqueles que amam, Pai, e contribuem para essa obra em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.